Olá, pessoal! Hoje a gente vai bater um papo com o Leonardo Mendes Ferreira, ele que foi aprovado no cargo de delegado da Polícia Federal. Leonardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? De nada. Parabéns pela aprovação também, né? Muito obrigado. Bom, então, para a gente dar início, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse de onde você é, falasse da sua formação também. Conta um pouquinho disso para a gente. Meu nome é Leonardo, eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Me formei primeiro em veterinária pela Universidade Federal Fluminense. Cheguei a trabalhar há 3 anos como veterinário. No último eu já estava trabalhando e estudando. E aí depois eu entrei na fase dos concursos públicos e eu fui tomar posse. O primeiro concurso que eu efetivamente tomei posse foi o da Polícia Civil de Brasília, de escrivão, que era para qualquer nível superior. Fiquei aqui em Brasília uns 2 anos. E depois eu voltei para o Rio, porque eu passei pelo concurso da MPU, e só aí que eu iniciei minha faculdade de Direito em 2010, me formei em 2015, e aí eu comecei minha preparação para o concurso de delegado, que foi em 2018. E você falou então que é formado em medicina veterinária, o que te levou a querer prestar concursos públicos? Então, lá no Rio, a cultura, ainda mais na época que eu comecei a estudar, não era igual a de Brasília, por exemplo, onde muita gente estuda, ou hoje em dia, que está todo mundo estudando para concurso público. Para mim era uma coisa bem nova. Eu sempre quis ser veterinário, mas eu estava um pouco desgostoso com a profissão, estava um pouco decepcionado. E aí um dia eu cheguei em casa chateado de um plantão, aí meu irmão falou, pô, é inteligente, por que tu não estuda para concurso público? Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, o negócio é que você estuda, passa e tem um emprego o resto da vida, tu não é demitido. Aí eu falei, vou estudar para quê? Aí ele mostrou um vídeo da Polícia Federal, os agentes num barco dando tiro, eu falei, pô, quero ser isso aí. E aí começou a trajetória. Primeiro concurso que eu comecei a estudar, só que na época, embora houvesse fato, tipo, aquele burburinho de que o concurso da PF ia sair, ele nunca saía. E aí eu ia sair o TRE do Rio, que era onde eu morava e tudo, todo mundo também falava que era um concurso bom, e eu comecei a estudar para o TRE. E foi aí, eu estudei um ano, fiz a prova, não passei, aí depois eu comecei a estudar para a Polícia Federal. E durante a sua preparação você estudava e trabalhava? Só trabalhava? Como que é? Como que conciliava isso? Não, no começo eu estudava e trabalhava, quando eu comecei a estudar para concurso público, estudava e trabalhava, dava plantão e tudo, era bem difícil, porque eu estudava, mas eu nunca tinha estudado para uma prova de concurso, então eu não sabia como é que era, era tudo muito novo. E eu dava plantão à noite, aí saía às vezes passava a noite em claro, eu tinha que ir para o cursinho e voltar para o plantão, eu estudava na clínica. Eu estava relativamente bem preparado, não passei por ponto para técnico e analista, e só que alguns amigos meus passaram, e eu me considerava um pouco mais bem preparado do que eles, entendeu? Só que eles só estudavam. E aí eu vi que eu tinha que diminuir a minha carga de trabalho. Eu morava com a minha mãe na época e eu pedi para ela para pelo menos trabalhar só 2 vezes na semana para pagar a minha gasolina, meu celular e a ração dos meus cachorros. E o resto do dia eu estudava, inclusive. E aí foi quando que a preparação começou a melhorar. Aí eu estava mais ou menos umas 8 horas por dia na biblioteca. E aí eu passei para a Polícia Civil de Santa Catarina, passei para a Polícia Civil do Paraná, e a Polícia Civil do DF foi a última, que aí eu passei e tomei posse. E aí, qual foi a sua sensação ao ver seu nome na lista de aprovados? É a melhor possível, né? Mas, tipo, no primeiro concurso que eu realmente entrei, que foi o da PCDF, foi uma prova muito difícil. Eu lembro que a gente saiu em 2 ônibus de excursão, era um cursinho que a gente fazia e tudo mais. E dos 2 ônibus, só eu passei, né? Só que eu estava fora das vagas, eu estava longe, assim. E quando saiu o resultado da discursiva, que eu tirei 10, aí eu fiquei muito feliz. Fiquei mais feliz com o resultado da discursiva do que com o resultado da aprovação em si, porque ali, dali passou a ser muito natural, né? Porque era prova física, prova de digitação, e eu já estava dentro das vagas e era muito tranquilo. E aí eu fui para Brasília, trabalhei 2 anos, não me adaptei muito bem, porque eu não conseguia mudar de delegacia. Fiz até o concurso da PF, foi 6 meses depois que eu tomei posse, mais ou menos. Aí eu não passei, porque eu fiquei uns 4 meses sem estudar. Aí meus amigos todos que não tinham passado no concurso da PCDF passaram para a Polícia Federal, e eu não. E aí eu passei no concurso da MPU, que foi um ano depois, mais ou menos. Aí voltei para o Rio, entrei para a Faculdade de Direito. Tentei fazer a melhor faculdade que eu pude, porque não dava para estudar e trabalhar, porque eu morava na Barra, trabalhava no centro da cidade. Era 1 hora e meia, 2 horas às vezes, de ônibus para ir e para voltar. Então, eu fiz a melhor faculdade que eu pude, mas sem estudar focado para concurso, né? Eu trabalhava e estudava o dia inteiro. E no final,
quando acabou a faculdade, eu tinha feito já uns cursinhos finais de semana para delegado, essas coisas que o foco sempre foi voltado para a área policial. E aí eu sabia que a fase mais difícil ia começar, que era depois da faculdade, né? Que aí tinha que estudar todo dia. E uma dificuldade que eu tive é que quando comecei a estudar, eu estava na biblioteca, estava 6, 8 horas. E trabalhando eu só tinha basicamente 2, 3 horas para estudar por dia. Eu duvidava um pouco se aquilo ali ia ser suficiente enquanto eu tinha vários amigos que só estudavam ainda, mas eu não podia fazer isso, não tinha condição. Mas no final deu certo, né? E como que era a sua vida social durante essa preparação? Você conseguia sair com os amigos ou era totalmente focado nos estudos? Eu acho que tem que ter equilíbrio, né? Assim, eu ia à praia, eu não conseguia ficar viajando, carnaval, por exemplo. Todos os últimos 4 carnavais que eu passei foram estudando. Ano novo, não viajava. Mas, assim, sair para jantar, sair a uma festa, um aniversário, um barzinho final de semana, dava para fazer. Eu não ficava só enfurnado dentro de casa, não, senão ia enlouquecer. E você estudou por quanto tempo direcionado ao concurso da Polícia Federal, esse último que você passou? Foi depois que eu saí da faculdade. O foco sempre foi ele, né? Tipo, eu queria ser delegado de polícia, principalmente delegado da PF. Só que eu me formei em 2015, o concurso foi em 2018. Nesses 3 anos, na verdade foram 2 anos e um pouquinho, surgiram outras provas, né? E eu não deixei de fazer para melhorar minha preparação. Então, eu coloquei um foco final, mas nesse meio do caminho eu fui dando mais desviadas para melhorar. Então, você acha que vale a pena, então, fazer outras provas além daquela que é o seu objetivo mesmo para conseguir adquirir uma certa experiência? Eu acho, desde que você tenha um foco, consiga, não sejam provas que fujam muito, porque o delegado é um concurso jurídico, aí você vai fazer uma lista de um tribunal, um oficial de justiça, alguma coisa assim, não deixa de ser um concurso jurídico. Então, as matérias são bastante parecidas, é lógico, o enfoque para direito penal, processo penal no concurso de delegado é muito maior do que num analista judiciário, né? Mas você está sempre estudando aquilo ali. Eu acho importante fazer sim, porque até uma questão que você erra num concurso, é muito difícil você errar numa outra prova. E as questões se repetem, embora muito parecidas, assim, não pode não ser a mesma questão, mas aquele assunto que você errou, você vai pegar, vai estudar e não vai errar. Isso aconteceu já várias vezes comigo, entendeu? O conteúdo muitas vezes acaba sendo o mesmo, né? Algumas têm aquelas particularidades, mas de forma geral tem muita coisa em comum. E como você conheceu o Estratégia Concursos, então? Em que momento? Foi logo depois quando eu saí da faculdade, eu fui fazer a prova ia sair TRE de novo, né, para analista judiciário, e aí eu fiz o curso de estratégia. Também peguei algumas matérias isoladas para fazer a minha preparação de direito civil, processo civil, que eram matérias que eram mais fracas, porque eu sempre gostei mais, depois de anos de estudo, né, o que funcionava para mim, material em PDF, nem videoaula, nem aula presencial, e eu tinha que ler, que eu acho que eu rendia mais, como eu tinha pouco tempo para estudar. Eu não tinha muito tempo para fazer caderno, para ficar perdendo, sei lá, 2, 3 horas na frente do computador vendo uma videoaula, enquanto, sei lá, em 2 horas eu lia 100 páginas de PDF, 80 páginas. E como você montou o seu plano de estudos, então? Você lia PDFs, mas quantas horas por dia? Era uma matéria só? Você fazia ciclos? Então, no final, né, o que deu certo para mim, que eu sabia que, de acordo com essas provas que eu ia fazendo, eu ia vendo se a minha preparação estava de acordo ou não, e o que eu tinha que fazer o ajuste, né? E para o concurso de delegado eu vi que o melhor para mim era estudar 2 ou 3 matérias no máximo por semana. Eu estudava matérias parecidas, por exemplo, constitucional e administrativo. Então, na semana era só constitucional e administrativo. Aí eu acabava o edital todo, todos os pontos do edital dessas 2 matérias, e depois passava para mais 2. Penal e processo penal. Aí depois 2, tributário e previdenciário. E assim ia fazendo. Eu estudava de manhã antes de ir para o trabalho, eu estudava mais ou menos 2 horas e meia de leitura, lei seca, PDF, só lia e sublinhava, não fazia resumo, não fazia nada. Lia no trabalho jurisprudência, a questão do site do STJ, do STF, dizer o direito, e fazia muita questão desse site de questões, que eu acho que é o essencial para a aprovação, é o teu treino. Você falou que morava com a sua mãe na época da preparação, né? Sua família te apoiou durante essa caminhada? Minha mãe sempre me apoiou, todo mundo sempre me apoiou, me deram força, aturaram muito o mau humor, né? Que é uma fase difícil, assim, que você fica meio... Eu, pelo menos, ficava irritado com tudo. Ela suportou uma barra, mas
também eu acho que os familiares ficam na luta junto, né? Vem a gente sofrendo ali, tem mãe que sofre até mais do que o filho, do que a filha, e fica até mais feliz que a gente quando a gente passa também. E um outro período muito estressante é o da véspera da prova, a semana anterior da prova. Como que você planejou essa rotina nessa época, na semana que antecedia a prova? Na semana eu tentava... Era como se fosse uma preparação de um campeonato, né? Você chega, você faz a tua preparação de acordo com aquela data limite ali para você estar no pico. Não adianta você estudar demais, atingir o pico antes ou atingir o pico depois, ou chegar muito cansado para não conseguir dar aquele gás final. Então, na última semana, eu não fazia loucura de estudar 12, 15 horas por dia. Eu só lia lei seca e fazia exercício, tentava revisar os pontos mais importantes, os que eu era mais fraco. E na véspera da prova, eu estudava poucas horas, assim, 2, 3. Sim, se a prova fosse no domingo, eu estudava no sábado de manhã. E só. E depois ia Sua fazer a prova prova. também teve o TAF, né? Como foi a preparação para essa etapa da prova? O TAF para mim foi muito tranquilo porque eu sempre pratiquei atividade física, eu era atleta, então não teve muito mistério, né? Então eu sempre malhei, eu sempre treinei jiu-jitsu, sempre corri, peguei onda, então não me preparei especificamente para o TAF, entendeu? Preparou durante a vida? Foi a parte mais fácil do concurso, eu acho que foi essa. Sim, e se você pudesse então apontar a parte mais difícil, se você teve algum erro, qual foi? Eu acho que como eu no início, né, era focar num concurso só, desse negócio de não fazer outras provas, que eu fiquei focado, não, só queria fazer área policial. Aí eu lembro que quando eu estava me preparando para a PF, saiu o concurso do MPU, antes do que eu passei, né, o anterior do que eu passei. E aí eu não fiz, eu falei, não vou fazer, porque eu lembro que tinha lei orgânica do Ministério Público, eu falei, não vou ler isso, vou perder meu foco e tal. E aí uns amigos meus que não tinham a quantidade de preparação que eu tinha, fizeram e passaram. Aí beleza, eu passei para a PCDF, mas 2 anos depois estou eu voltando para o MPU, então eu podia ter passado, encurtado esse caminho, ter feito a minha faculdade antes, e tudo acontece na hora, mas assim, eu acho que é importante você fazer outras provas. Um erro que eu acho que eu cometi foi esse, de ficar meio com foco só naquele tipo de concurso, entendeu? Talvez já teria passado antes, então, né? Sim, E se sim. você pudesse, então, apontar acertos, o que foi bom para você na preparação? Bom para mim, eu acho que foi descobrir que você tem que descobrir, é muito pessoal, né? O que funciona para a gente. Tem gente que só aprende escrevendo, tem gente que tem que falar, escutar a própria voz, tem várias maneiras de estudo. Eu acho que a pessoa tem que encontrar dela, não adianta um ou outro falar, você tem que achar a tua. E para achar a tua, você tem que experimentar, fazer de tudo, ver o que dá certo, ver o que não dá. E aí depois você acha a tua maneira de estudar. Ser bem disciplinado, não adianta tu estudar 12 horas num dia e no outro não estudar. É melhor você estudar 2 horas por dia, todo dia, do que você ficar se matando e depois perder um tempão porque está cansado, porque ficou estressado, porque desanimou. Então, acho que a constância, a disciplina é fundamental. E fazer o máximo de questão que você conseguir, que você vai conseguir começar a acertar sem saber porque está acertando. Entendeu? Que vira um negócio meio que automático, você fica condicionado a acertar. E qual que foi a sua maior motivação para querer passar no concurso de delegado? Eu sempre achei que eu podia mais, né? Então, quando eu larguei a veterinária, foi uma frustração na minha vida, que era um sonho pequeno que eu tinha. E aí, quando eu voltei para o MPU, eu tinha um cargo de nível médio, eu era técnico, mas aí eu tinha 2 faculdades, já falava 2 línguas e tal. Eu achava que eu podia mais e eu tinha um pouco de... É até chato de falar, né? Vergonha de falar com as pessoas. O que você faz? Eu falo, sou técnico administrativo. Não é... Tem um monte de gente que sustenta a família com cargo de técnico e tudo, é um cargo digno. Só que eu achava que eu podia mais, entendeu? Que eu era meio que subutilizado. Então, eu tentei trabalhava com uma procuradora regional da República que também via isso, tentava me puxar para cima, e eu falei, não, eu vou conseguir uma outra coisa. Eu fiz uma faculdade para isso, né? Então não ia desistir. Né? Foram mais 5 anos de estudo para passar num concurso jurídico. E agora você chegou onde você queria? Era esse o concurso que você almejava? Sim, sim. Por enquanto não quero mais estudar, não. Assim, embora haja outras carreiras que têm um salário, né, um pouco melhor, são mais reconhecidas, mas eu acho que também é importante fazer o que gosta e tudo.
E também, eu estou com 38 anos aí, vou fazer 39 agora, tá na hora de viver, né? Tá bom, estudar. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão estudando, que desejam conquistar isso tudo que você conquistou, que querem ser ocupar esse cargo de delegado da Polícia Federal, o que você falaria? Não tem segredo, né? Tem que estudar. Tem que estudar, 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 e tá cansado, estuda, ficou cansado, estuda. E não desiste, que se não desistir, acaba passando. Né? Não tem mistério. Todo mundo que estuda passa. Você vê na academia ou nos cursinhos, nas fases, né? As pessoas que estão passando são as que estão passando em tudo. É o pessoal que passou para delegado no Rio Grande do Sul, que passou para delegado no Goiás, que passou para delegado da PF, que passou para oficial de justiça não sei aonde. Então é aquele bolo e a fila vai andando. As pessoas vão passando e vão parando, vão passando e vão parando. Chega uma hora de tanto você estudar, você começa a passar em tudo. E aí você escolhe para onde você quer ir. Entendeu? Mas se você parar, volta lá para o final da fila. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Entendeu? Então eu acho que não pode desistir. Tem que ter constância. A hora chega, né? A hora chega, a hora chega. Demora, que nem demorou para mim, mas chega. Cada um tem seu tempo. Então, Leonardo, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi ótimo esse bate-papo e parabéns novamente pela sua aprovação. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo com o Leonardo Mendes Ferreira, ele que passou para o cargo de delegado da Polícia Federal. E se você quiser conferir outras entrevistas, só ficar por aqui no nosso canal. E para saber tudo o que se passa no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais!